Olá, pessoal! Hoje é domingo e domingo tem o quê? Tem literatura, mas claro que hoje é um domingo especial, porque é Dia dos Pais, e eu quero deixar aqui os meus parabéns a vocês, papais, que são presentes, que mesmo não morando com a mamãe, tá sempre ali perto dos teus filhos, dando todo o amor, carinho, apoio, compreensão. A você, papai, que brinca, que acoca, que sabe da bronca na hora que precisa. Vocês fazem a diferença na vida do filho de vocês, sendo o maior exemplo, sendo o herói que todo filho busca, aquele herói de carne e osso, aquele herói que ao invés de usar capa, usa aquela camiseta bem surrada no domingo, com aquela papete que dá vergonha até no vizinho, mas que fazem de vocês totalmente especiais. Léo, quero deixar aqui para você um parabéns especial pelo pai que você é, Obrigado, pelo professor que luta pela verdade e por todo o amor e carinho que você dá para sua filha. obrigado, obrigado. E o microfone é Então, teu. bora lá. Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um domingo aqui de literatura, meus caros alunos, minhas caras alunas. Olha só, hoje nós falaremos de um livro que, se você pensa seriamente sobre a educação e como está a educação do seu filho, sobretudo a educação formal, e você que está na universidade também, o que você pensa sobre a sua educação, como você pensa e de que forma você pensa a sua educação, esse livro aqui é para você, né? Que é o livro Contra a Escola, do professor Fausto Zamboni. Quem é o professor Fausto Zamboni, pessoal? O professor Fausto Zamboni, ele é da Universidade do Oeste do Paraná, dentro do Departamento de Literatura, né? Ele é um educador literário, como ele gosta de ser chamado também, e ele foi meu professor, né, quando ele deu aula de língua italiana 2 e língua italiana 3 na Unesp, em Assis, onde eu me formei, né? Porque a minha primeira licenciatura foi letras, português, francês, português e italiano. E a turma foi a última turma que podia fazer 2 licenciaturas em um vestibular somente. Depois o curso passou a ser semestral, então não era mais possível essa grade, né, essa forma de grade. Mas o que é o interessante, pessoal, esse livro, né, o Contra a Escola, Ensaio sobre Literatura, Ensino e Educação Liberal, ele trabalha, né, o professor Fausto, como resultado da sua tese de doutorado. E é uma coisa interessante que essa tese, né, ela também é dividida em 5 capítulos. Na verdade, eu farei um contraponto do livro junto com a tese, porque, na verdade, o livro, como eu disse, é o resultado da tese do professor Fausto. E é uma coisa interessante, porque se vocês pararem para pensar muito bem, né, quando você fala em literatura, né, sobretudo na questão da educação, é raríssimo você ver um professor de direita, mais raríssimo ainda, um professor universitário de direito. E o professor Fausto, ele quebra toda essa corrente, todo esse paradigma, ao lançar uma luz, eu gosto até desse termo, né? Ao lançar uma luz sobre, né, o que numa forma de ensaio, numa forma de discussão, na verdade, o que é a educação no Brasil e o que ela se tornou. E isso que é muito interessante, nós analisarmos toda essa situação. Por quê? A educação, sobretudo no século XXI, ela, né, está pautada como um resultado dessa massa. Eu costumo dizer que a educação do século XXI, pessoal, imagina isso daqui, olha. Nós vamos trabalhar com isso aqui, ó. Massinha de modelar, tá? A educação hoje, nada mais, nada menos do que é um cartãozinho onde você preenche o que você quiser e uma massinha de modelar. Mas o perigo está aqui, ó, na massinha de modelar. Logo, logo vocês entenderão essa metáfora. Não é nem a metáfora gerativista de Jean-Jacques Rousseau, em que o homem ele é uma folha em branco e conforme os seus arranjos sociais, ele molda o seu caráter, como eu disse na aula passada do Macunaíma. Então, nós vamos trabalhar aqui alguns aspectos mais técnicos, claro, essa aula é um pouco mais técnica também, porém,
esses aspectos técnicos, vocês, sobretudo pais, mães, profissionais da educação, que estão despertando aí para uma reflexão junto conosco, né, uma reflexão real, uma reflexão e uma percepção da realidade. Esse é o intuito da aula. Eu não estou aqui para passar pano para ninguém, não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Pelo contrário, de tanta passação de mão, tanta passação de pano aí, nós vemos hoje uma educação no Brasil deficitária, extremamente emburrecedora, e o pior, nós estamos formando gerações, isso eu falo, gerações, cada vez mais pessoas imbecis e idiotizadas. Para nós entendermos tudo isso daqui, pessoal, nós precisamos também, dentro da literatura complementar, claro, né, o Maquiavel Pedagogo, penúltima aula que eu dei, né, antepenúltima, na verdade, aula que eu dei, né, em consonância com o livro Contra a Escola. Essa daqui é a capa do livro, tá bom? Se vocês conseguirem ver aqui, tá? Então, aqui, o Maquiavel Pedagogo, o emburrecimento programático, né, o currículo oculto e a escolarização obrigatória. O currículo oculto e a escolarização obrigatória. Nós vamos falar sobre isso. E também como as corporações globais querem usar a escola para moldar o homem para o mercado. Então, nós vamos trabalhar, pessoal, do ponto de vista não somente pedagógico, instrucional e institucional. Nós vamos trabalhar do ponto de vista também pragmático da coisa. Nós vamos, primeiro, pessoal, que nós precisamos entender, né? Para pensar um pouco, o que nós precisamos pensar um pouco neste livro, tá bom? Olha só, 4 perguntas que eu quero, na verdade, uma pergunta e 4 afirmações que eu quero colocar aqui aos senhores e às senhoras, pais, mães, universitários e alunos, né, e professores também. Primeiro, por que a escola não educa e condena tantas vidas ao desperdício e à esterilidade? A educação ex ducere, né, conduzir para fora, deixou de ser uma abertura à razão e ao espírito, convertendo-se em engenharia social. O homem, não mais educado naquilo que tem de essencialmente humano, passou a ser instrumentalizado em vista de algum interesse econômico-social. Em consequência, desumanizou-se, transformando-se no imbecil que, com base em concepções erradas acerca da natureza humana, cria políticas desumanas. Meus caros, o que nós estamos vendo aqui, a partir desta primeira pergunta e essas 3 afirmações, além desses livros, você precisa, sobretudo, eu sei que você vai falar assim para mim nos comentários aqui. Professor, mas eu não tenho tempo. Professor, isso daí é papo de professor, é documento técnico para professor. Mentira. Essas 2 falácias é mentira. Se você pensa na educação como gastar tempo, então vaza daqui. Agora, se você pensa em que a educação, ela merece, a educação que eu falo é isso aqui, ó, ex ducere, conduzir para fora, ou seja, emancipar, mostrar através de um caminho que existe as inúmeras possibilidades para você aprender, chega até aqui. Olha só, primeira coisa que você precisa entender. Pega lá, como diz meu amigo Paulo Henrique Araújo, né, do PH Box, ele fala assim, pega um biscoitinho, pega um café, uma bolachinha, senta a bunda na cadeira, estuda. Pessoal, além desses 3 livros que eu indiquei aqui, você também precisa ler, né? Também tem o resumo, os parâmetros curriculares nacionais, tá? A Lei 93/94 de 1996, que é a LDB, as Diretrizes Nacionais de Educação, tá? O Plano Nacional de Educação Básica e Superior, que termina agora em 2021, já vou explicar tudo isso daí, tá? E as resoluções de cada estado para a sua educação. Por que eu digo isso? Para você entender a educação, o que se ensina na escola, você precisa entender esses 4 documentos, tá?
Professor, mas eu não tenho tempo para ler. Existe vídeo aí no YouTube analisando esses 4 documentos. Por quê? Esses 4 documentos, eles se completam, tá? Além, claro, dos famosos acordos interconstitucionais que nós temos, como o Pacto de Salamanca, o famigerado Pacto de Salamanca, o famigerado Pacto de São José, tá, de 1992, Pacto de Salamanca, 1996. E na Corte Interamericana para a Educação, né, a Unicef. Então, você tem 4 documentos nacionais e 3 documentos internacionais para você entender a mecânica da educação brasileira atual, para você combater isso de ponto a ponto e, né, de frente com diretores de escola, coordenadores e supervisores de escola. Por que eu digo isso? Pessoal, quando nós pensamos aqui, ó, por que a escola não educa e condena tantas vidas ao desperdício e à esterilidade? Vamos retroceder para o início do século XX. Poderíamos até começar falando da educação que nós tínhamos no período do Brasil Império, Brasil Colônia, Brasil Império e final do Império, início da República? Sim, mas ficaria muito grande. Então, começaremos ali no início do século XX, já na República. Ainda nós temos, no início do século XX, até a década de 30, toda a sistemática do ensino básico ao ensino superior que era vigente dentro do Império. Tá? A partir de 1932, quando você tem o Estado Novo, ou seja, Getúlio Dornelles Vargas assume o poder, toma o poder brasileiro. E, né, claro, em 1930, ele é eleito presidente, quebrando aquela hegemonia do café com leite ali, né, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Mas aí você tem esse gaúcho, né, o Getúlio Vargas, 1932, ele dá um golpe de Estado, aí nós começamos a Era Vargas, tá? 14, 15 anos aí de ditadura. Mas uma coisa interessante, que agora nós começamos a ver o processo da estatização total da educação. Porque até então nós tínhamos, né, a liberdade, além da educação formal, nós tínhamos também a educação por tutoria, do ensino básico ao ensino superior. Né? Aí você via, assim, famílias, por exemplo, em grandes fazendas, que não necessariamente precisava estar na escola formal, como nós conhecemos, para educar seus filhos. Podiam fazer a educação tutorial. E, geralmente, essa educação tutorial, né, era baseada nas 7 artes liberais da educação, onde você tinha 3 grandes áreas, que era a questão da linguagem, das artes e o cientificismo. A linguagem, onde você aprendia, além da sua língua, o latim e uma língua estrangeira. Geralmente era o francês ou o inglês. Né? Aí, dependendo da situação, outras línguas, né? Como o alemão, o japonês, né? Porque nós tínhamos agora aqui uma grande leva de imigrantes também. Dentro das artes, né, humanas, filosofia, tomismo, lógica, sociologia, mas não essa sociologia que nós conhecemos, e tantas outras. Ética, moral e cívica, e a base científica, né? Matemática, as matérias científicas mesmo, matemática, física, química, biologia, tantas outras. Mas quem determinava o ritmo dessas matérias era o tutor geral, e aí, conforme a família contratava o professor também. A partir de 1932, com a instalação do Estado Novo, nós começamos um processo longo, gradual e até traumático da educação, essa educação liberal, para uma educação estatizante. Né? Então, aí você começa a ver as teorias, por exemplo, de Dewey, onde essa teoria de Dewey influenciará no chamado Escola Nova, né, a teoria da Escola Nova, que é a teoria, né, do Florestan Fernandes também, e Anísio Teixeira. Para quem não sabe, Anísio Teixeira é o cara que dá o nome lá ao INEP, o Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa Anísio Teixeira, responsável pelo Enem. Vai ligando os pontos aí. E aí, pessoal, nós temos essa teoria do Dewey, onde ele fala que
A educação, lembrando que na década de 30, né, nós estamos aqui, década de 30, e boa parte dela, nós estamos enfrentando o pós-Primeira Grande Guerra. E os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, mas como muitas nações, muitos países, passam por um processo de industrialização e urbanização que jamais foi visto. Então, você precisava formar uma mão de obra rápida e especializada. A teoria do Dewey era aplicada o seguinte: você formar uma ideia, uma massa de trabalhadores técnicos e capacitados. Preste bem atenção nos termos aqui que eu estou usando. Massa de trabalhadores técnicos capacitados para as mais diferentes áreas: administração, gestão, metalurgia, construção, pavimentação, ensino. Por quê? A população, né? Novamente, nós temos um êxodo rural. Esse êxodo, essas pessoas vão para o campo. Muitas vezes essas pessoas que são do campo, a maioria, ou, né, na sua totalidade, são analfabetas. Então, você precisa, tá, de uma instrução rápida e de uma forma, na verdade, consistente. Então, você tem aí a formação e a criação das famosas escolas técnicas, né? Que é as Technical Chapel Schools, baseado na teoria de Dewey. Florestan Fernandes e Anísio Teixeira pegam essa ideia e transforma no que eles chamarão de escola nova, adaptando as ideias de Dewey e a ideia de Dewey e também, claro, né, em alguma escala, a ideia de Pavlov Waldorf, a teoria da psicologia, da pedagogia Waldorf, à realidade brasileira. Porém, essas duas figuras, Florestan Fernandes e Anísio Teixeira, eles são vinculados e filiados ao Partido Comunista Brasileiro. Pegaram aí? São vinculados e filiados ao Partido Comunista Brasileiro, que durante a era Vargas entra para a clandestinidade oficial. Esse partido não existe como uma agremiação oficial, ele está na clandestinidade, mas a sua atuação em todas as áreas, sobretudo na área da educação, tá? Sobretudo na área da educação, está forte. Prestar atenção aqui no que eu falei, está forte. Onde você encontra isso? O retrato de Oswaldo Peralva, o número 4, tá? O número 4 do Partido Comunista, não brasileiro, do Partidão Comunista. Para vocês terem uma ideia, ele era o segundo na linha de sucessão, o primeiro na linha de sucessão, né? Então, para você ver, o Oswaldo Peralva, ele descreve muito bem isso. Então, o Anísio Teixeira e Florestan Fernandes, ele pega toda essa ideia de Dewey e ele fala, não, vamos transformar isso para a realidade brasileira. Tanto que a partir de 1940, que aí respondendo tudo isso que vocês estão vendo, né? Falando aqui as duas primeiras partes, né? Que é essa pergunta, e aqui, a educação deixou de ser uma abertura à razão ao espírito, convertendo-se em engenharia social. Porque, a partir de 1940, você começa a ter um ensino tecnicista. E, paradoxalmente, você vê mais para frente, eu vou falar sobre ele, Paulo Freire criticando esse ensino tecnicista. Criticando, assim, lascando o pau no ensino tecnicista. Mas quem começa o germe, a gênese do ensino tecnicista, burocrático, tecnocrático brasileiro, que chega até as universidades, começa aqui, década de 40, né? Então, você tem aqui a formação e a criação de autarquias, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. Eu sou fruto do SENAI. Eu sou formado em técnico em movelaria no SENAI. Aprendi muito. Mas a ideia, a gênese do SENAI é aquela ideia que eu falei da teoria de Dewey, né? Formar uma massa de trabalhadores capacitados e técnicos. Porém, pessoal, nós temos também a criação, junto com o SENAI, de escolas estaduais vocacionais, que é a chamada escola técnica. Então,
aqui nós temos também o surgimento de institutos técnicos de ensino, né? Como você vê aí na sua cidade, sobretudo aqui no estado de São Paulo, escolas assim enormes, prédios enormes, onde você tinha um ensino clássico e científico. Já estava separado. Mas ainda você tinha um resquício, né, do que nós chamávamos da educação por etapa, dentro da educação liberal. Você tinha as provas admissionais. Por quê? O Estado, a partir de 1940, ele lança uma lei, na década de 40, na verdade, ele vai falar assim, o que eu posso garantir como obrigatório é o ensino primário, de pré até a 4ª série. Para você avançar no clássico e científico, que é a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série, clássico e científico, você faz uma prova. E depois você vai para o técnico ou o clássico, mais uma prova. Então você tinha uma seleção. Isso até 1971, tá? Até 1971. Mas toda a ideia do ensino técnico-científico começa na década de 40, técnico-científico, tecnocrático, com Getúlio Vargas, Anísio Teixeira e Florestan Fernandes. E dentro do governo da era Vargas, nós temos a criação daquilo que hoje, ao meu ver, né, não é porque eu concordo 100% com o ex-ministro Abraham Weintraub, mas isso eu já vinha percebendo. Cria-se aquilo que veio a ser o maior câncer institucional na educação brasileira. Ministério da Educação e Cultura. Depois ficou só o Ministério da Educação. Por isso do C, do MEC. Porque antes era a educação e a cultura. Olha que interessante. O Partidão Comunista, através das figuras de Anísio Teixeira e Florestan Fernandes, estão dominando dentro do aparato estatal, dominaram, né, dentro do aparato estatal, toda parte da formação do intelecto e cultural do brasileiro. Aí, você começa a entender o que Gramsci diz em 1942. Não precisamos tomar mais os sindicatos e as fábricas, tomemos agora as escolas e os jornais. Porque o sindicato já está tomado pelo partidão. Agora eu preciso formar uma nova geração de massas, tá? De manobras e massas manipuláveis para servir o ideal revolucionário. Onde eu faço isso? Dentro da escola. Então, eu já respondo aqui, né, a 3ª e a 4ª afirmação. O homem, não mais educado naquilo que tem de essencialmente humano, passou a ser instrumentalizado, com vista no interesse econômico ou social. No caso aqui, você pode ver o interesse social. E qual é o interesse econômico? Eu moldar conforme a necessidade do mercado. É isso que é a educação tecnicista tecnocrática. E o mais interessante, até eu vi isso no Terça Livre, sexta-feira, né, em que o Ítalo Lorenzon, na transmissão do Boletim da Manhã, do Terça Livre de sexta-feira, ele fala o seguinte, o primeiro filósofo, por incrível que pareça, a pensar o indivíduo em face ao mercado, né, é Karl Marx. Então, olha que interessante, a educação tecnocrática, tecnicista, ela é um braço super importante, eu digo assim, é a essência do pensamento comunista, do pensamento revolucionário. Porque se você domina, sobretudo, os 3 pilares da sociedade, né, que faz girar, que é a economia, a cultura e a educação, você dominou por completo. Você dominar esse tripé, você domina por completo a sociedade. Não necessariamente nessa ordem, mas a necessidade dirá qual parte desse tripé você dará mais ênfase. No caso, aqui nós estamos dando ênfase à educação e à cultura, né? Então, em consequência, desumanizou, transformando-se num imbecil, no famoso imbecil coletivo. Procura lá o livro do professor Olavo de Carvalho, Imbecil Coletivo, volume 1, volume 2. Ele explicará certinho essas afirmações aqui, que com base em concepções erradas acerca da natureza humana, cria, né, políticas desumanas. Então, quando você vê tudo isso daqui,
E quando você vê, sobretudo no governo militar, durante o regime militar, a educação tecnocrática, tecnicista, sendo altamente, amplamente defendida e patrocinada, então, na verdade, você não está preocupado em formar cidadãos críticos no sentido, cidadãos autônomos para pensar. Você está preocupado em formar uma massa autômata. Você aperta o botãozinho, ela é como uma máquina, um centro de usinagem. Você programou, apertou o botãozinho, ele faz exatamente o que você quer. Tá? E com isso, o que você vê? Né? Para entender o problema, que está aqui, ó, para entender o problema. Como assim entender esse problema? É o que eu acabei de dizer. Você não cria seres humanos autônomos. Você cria seres humanos autômatos. Programou. Pegou o cérebrozinho dele, tá? Programou. Apertou o botãozinho, ele faz exatamente o que você quer. Quaisquer semelhança com Maquiavel, pedagogo, tá? É mera coincidência. Tá bom? Lembra lá o que é o Maquiavel? O que ele ensina o Maquiavel? É dominar a massa através do óbvio. Então, como que nós entendemos o problema? O livro, né, contém 5 capítulos cirúrgicos, expondo a gangrena necrosada que é a educação moderna no Brasil. E quais são esses capítulos, pessoal? Quando você olha esses capítulos, né, ele olha assim, capítulo 1, o princípio da educação clássica moderna, né? Quais são as finalidades? Um contraponto socrático e o mito do progresso. Então, o que nós temos? Esse capítulo, né, que nós vimos aqui, capítulo 2, a expansão da escola, um direito obrigatório. Vamos entender o que é isso aqui, né? Capítulo 3, universidade em crise. Capítulo 4, Império do Relativismo, e o capítulo 5, literatura e educação liberal. O capítulo 1, pessoal, conciso e leve, olha que interessante. Ele traz para nós, né, um contraponto aqui, o contraponto socrático e o mito do progresso. Por quê? Sócrates, quando ele, né, traz o conceito da educação clássica, é aí que vem o conceito das 7 artes liberais, pautadas em 3 grandes eixos, que é as artes, a linguagem e a lógica. De forma que você revela, né, as diferenças entre os objetivos da educação clássica, percorrendo dos gregos até o Renascimento, e os objetivos da educação moderna. Aqui, no caso, fazendo esse contraponto. Porque na educação clássica, você forma o homem para ele ser autônomo e emancipatório, né? Um sistema emancipatório. Então, por exemplo, é aquilo que é o que se fala hoje muito porcamente, de falar das inteligências múltiplas e você criar, né, a educação por competência. Então, tem gente que tem uma habilidade, uma aptidão maior para as artes clássicas, né? No caso aqui, clássico que eu digo, as artes, a linguagem, né? Tem gente que tem uma aptidão para a comunicação, para a tecnologia. Por que não você sobrepujar isso daí, claro, não esquecendo do básico? Porque o ser humano, você tem que ver o ser humano por completo. Porém, o que é o interessante? Quando você olha uma educação dessa forma, você não está negando, né, segundo Sócrates, você não está negando o acesso aos pormenores, ou seja, aquelas matérias ou aquelas disciplinas que não, a início, não são de grande importância. Pelo contrário, elas são disciplinas auxiliares que ajudarão nas disciplinas ou nas áreas de relevância que o ser humano tem mais talento, né? E o que é a educação moderna? É essa educação, né, compartimentada do modo que você vê dentro da escola. E o engraçado, né, que eu disse o seguinte, que nós falaríamos do Paulo Freire. Eu não vou gastar muito tempo falando desse cara. Mas o Paulo Freire, ele falava que a educação era bancária, binária, então precisava ser emancipatória. Mas não emancipatória no sentido clássico, tá? Emancipatória em relação e para os ideais revolucionários.
aquela ideia granchista. Então, você forma uma massa de professores que formará uma massa de alunos sem eles saberem que estão dentro, né, e são atores do movimento revolucionário, tá? É isso. O Paulo Freire, nada mais, nada menos, que ele pega, né, ele usurpa, na verdade, um método de ensino de um pastor missionário polonês no Nordeste, ali na região de Angicos, Olinda e Recife, e ele pega, vê que a cartilha desse cara dá certo. Eu não me recordo o nome agora, mas o primeiro programa do canal do Paulo Henrique Araújo, ele fala sobre isso. Eu dou uma colaboração na pesquisa, pessoal. Corre lá para vocês saberem. Ele pega, ele vê que a apostila desse pastor funciona, ele dá uma, né, mexida aos moldes revolucionários. Por quê? Paulo Freire nunca escondeu que ele é comunista. Se você acha que eu estou falando besteira, leia Pedagogia do Oprimido, que é o livro dele, a dita obra magna, né, que os ditos educadores freirianos, idolatram. É a Bíblia da educação freiriana, tá ali. Ali você olha a educação freiriana, não como essa educação aqui, que o professor Fausto coloca, mas é uma educação que serve para os ideais revolucionários. Então você vê a teoria de Karl Marx ali do Capital, a luta de classes, né? As lutas de classes, na verdade, aplicado à teoria educacional. Em resumo, né, falando aqui, a educação clássica formava-se o homem, ou a pretensão era verdadeira. Então aqui você vê esse contraponto lógico, né? Universalmente, ou seja, via-se o homem como um todo, não compartimentado. Lembra lá das ideias de Dewey? Você forma técnicos em diferentes áreas, não técnico completo. Isso refletirá na educação universitária, tá? E as ferramentas que lhes são necessárias para que se pudesse explorar a realidade, a moral e exercitar as suas virtudes. Então você tem aqui valores e missões, que é o que se espera dentro de uma educação liberal, pautada em valores e missões, né? O que é a missão? É o objetivo, valores, ética e moral, né? A noção, o conceito. A educação moderna quer formar técnicos, como eu disse, em suma, a massa, sem perspectiva, ou seja, você põe isso aqui, ó, e cabresto está funcionando, tá? E com isso, pessoal, o capítulo 2, ele é mais extenso, ele é mais profundo. Então, qual é o capítulo 2 que nós temos aqui? A expansão da escola. Um direito obrigatório, né? E aí ele vem explicando como é a escola na antiguidade, um novo instrumento político, é aqui a minha ênfase aqui, né? A socialização e a formação profissional, o fim da liberdade educacional do Brasil, rumo ao controle local e limitações da instrução escolar. Quando eu falo, principalmente eu quero me ater aqui, a socialização e formação profissional. Isso daqui, para os defensores desse sistema escolar, quando nós defendemos o homeschooling, eles se agarram nisso aqui, que a escola é um espaço para a socialização. Mas nós sabemos muito bem que isso daqui é uma falácia, né? Então, eu já adiantando, né, toda essa explicação sobre o capítulo 2, como é a formação hoje da escola moderna, por que eu digo aqui que é o rumo ao controle global? Se você obriga, através de leis, aquelas leis que eu disse no início, né? A Lei 93, 99 e também a Constituição Brasileira, ela te obriga a matricular formalmente o teu filho numa escola, né? E o que está posto em xeque aqui é esta liberdade que os pais têm, sobretudo, de educar o seu filho em casa. Mas hoje, para você fazer isso, é um Deus nos acuda, é um parto de elefante. Você tem que entrar com pedido no fórum, explicar, assistente social vem na sua casa, psicólogo vem na sua casa, você passa por N entrevistas até você conseguir. Então, vai de 6 meses a 1 ano. E como esse processo, hoje no Brasil, pautado, inclusive no Pacto de São José de 1992, que o Brasil é signatário, né? A máquina, ela foi estruturada
né, esse aparato, foi estruturado como exceção e é tão burocrático, que muitos pais acabam desistindo. Então ele fala, vou manter meu filho na escola formal. E o problema é que hoje a escola ela é caracterizada não como um centro do saber, mas sim a síntese de todos os valores, missões e contemplações individuais e sociais. A escola hoje ela é sobrecarregada de todos os valores que deveriam aprender em casa, no caso dos alunos, e por último, quem sabe, talvez, vai te ensinar. Né? Então, quando eu falo aqui, o livro, na verdade, fala também o fim da liberdade educacional, é aquilo que eu falei que remete a 1930, 1940, com a criação do Ministério da Educação e Cultura, o MEC, que é um aparato estatal que está desde a sua fundação na mão de comunistas, na mão de agentes revolucionários. E o interessante é que, atualmente, você olha tudo isso, a pessoa fala assim, nossa, por que o Abraham Weintraub brigou com tudo isso daí? O ministro Vélez Rodrigues, agora o reverendo Milton, também não, novo ministro da Educação, pastor presbiteriano, o pessoal está louco com isso daí. Porque o MEC, ele é, dentro do aparato estatal, tá? Toda máquina pública, não só o MEC, mas toda a Secretaria de Educação Estadual e Municipal, é a que mais recebe verba e é o maior departamento estatal dentro do Brasil. São as secretarias municipais, estaduais e o MEC, ligado à educação. É o que mais recebe verba. Por que vocês acham, meus caros alunos, que o povo está aí, ó, Fundeb permanente já, né? A turminha lá da educação ligada a fundações e a organizações globalistas, os caras estão loucos para que o Fundeb seja permanente. Agora vai para a sanção, não sei se foi ou se vai para a sanção presidencial, eu creio que já foi. Mas por que o pessoal estava louco, gente? Porque sendo permanente, é uma verba agora de Estado. Não é uma verba provisória, que a cada ciclo você discute. E vocês prestarão atenção no ano que vem, tá? Preste bem atenção aqui, ó. Rumo ao controle global e as limitações da instrução escolar. Vocês verão no ano que vem que a briga será por conta do Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Por quê? Qual era a sanha para tirar o ministro Abraham Weintraub do MEC? Porque o ano que vem, quem homologaria o novo Plano Nacional de Educação Básica seria o Weintraub. E os caras estão loucos, porque o último que foi, o Plano Nacional de Educação Básica, Desenvolvimento da Educação Básica, foi no governo Dilma. Prestaram atenção aqui? Então, esse capítulo 2, ele mostra o seguinte, que o conceito da obrigatoriedade escolar, bem como a confusão, né, titânica que muitos, principalmente os modernos, entre a escola e a educação são críticas angulares, ou seja, são críticas pontuais, tá? Em síntese, a obrigatoriedade escolar clama por ser algo democrático. Educar seria todas as pessoas de forma igualitária. Então, aqui você vê o mito daquilo da educação para todos. 2001, 2002, Fundação Abrinq, ligado a Jorge Paulo Lema. Não precisa falar mais nada. E parece perfeito, mas não é. Então, você tem essa educação planificada, na verdade, você não cria mais pessoas, mesmo ainda que sejam tecnicistas, tecnocráticas, capacitadas. Não, você cria agora a pessoa, você está criando, na verdade, já criou uma geração ou mais gerações de pessoas, né, subalfabetizadas, nem analfabetos funcionais mais, é subalfabetizada. Aí eu pergunto, o Brasil gasta bilhões por ano com o Fundeb. Nós estamos nas últimas posições. Por quê? Por que será? Será que essa equação, investimento monetário, está batendo no investimento educacional, na estrutura? Claro que não. É o que eu sempre disse, digo e direi a todos aqueles que me perguntam. Você não investe somente em salário de professor. Você primeiro precisa investir e reestruturar toda a estrutura de ensino no Brasil. Desde o currículo até a formação docente.
Porque hoje, se, por exemplo, o governador do estado de São Paulo, o governador do seu estado, o prefeito do seu estado, ou até o ministro da Educação, o reverendo Milton Ribeiro, colocar um decreto e o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro assinar que o professor Vale começa a ganhar 20 mil reais, eles continuarão reclamando. Porque, na verdade, o que interessa não é a questão salarial, é manter essa estrutura capenga e viciada, pautada na educação, na sistemática de educação de Anísio Teixeira, Florestan Fernandes e Paulo Freire, né? A tríade demoníaca da educação brasileira. Já no capítulo 4, né, que você tem aqui, a educação, né, o império do relativismo. Então, aqui, eu julgo ser o capítulo mais importante do livro. Por quê? Agora ele começa a falar da decadência universitária. Eu entrei na universidade em 2004, eu saí em 2003 do ensino médio, né, do ensino básico, e fui direto para a universidade. Então, eu acompanhei toda a decadência de 2004 para cá, da universidade. Por quê? Em 1995, entra uma figura chamada Fernando Henrique. Eu já falei isso várias vezes. Eu creio que eu já falei isso aqui também. Quando nós fizemos a análise do livro, né, a aula do livro A República, né, de Platão. O Fernando Henrique, ele precisa fazer novos empréstimos ao FMI. E aí você tem uma figurinha chamada Renato Janine Ribeiro e Paulo Renato Soares. Essas duas figuras que elaboram a Lei 93/94 de 1996. Lei de Diretriz e Base, onde ela se instala, e aí você tem a Diretriz Nacional de Educação e o Conselho Nacional de Educação, vulgos sovietes. Então, você vê a materialização do livro Pedagogia do Oprimido e das teorias, não somente de Paulo Freire, mas também de Rubem Alves e Fernando Henrique Cardoso e tantos outros ali. Sobretudo, Paulo Freire, Rubem Alves e Fernando Henrique Cardoso, porque Fernando Henrique Cardoso, né, ele é, na verdade, professor aposentado da USP, né, de Sociologia. Uma das mentes aí comunistas, né, revolucionárias, por detrás de tudo que a gente vê hoje aí, dentro da educação. E aí, né, o cérebro, no caso, uma das. E aí você vê essa lei. Então, você precisa pegar essa população e colocar no ensino médio. Então, você olha o supletivo, sobretudo a galera que está defasada, agora você pega o supletivo, cria a educação de jovens e adultos. Então, você tem ali uma equação que eles querem colocar que hoje não fecha. Idade escolar e idade cronológica. Mas aí, eu te pergunto, deu certo ou não deu certo? Porque agora essa galera, subalfabetizada, analfabeto funcional, está no nível superior. Né? Então, ao trocar uma educação universal por uma educação fragmentada, a sociedade viu deturpar o conceito de universidade. Os professores, que eram símbolos disso agora, eles se tornaram, por quê? Como você tem a tecnocracia entrando dentro, quero usar esse pleonasmo mesmo, né, de forma, não de forma despretensiosa, mas de forma intencional, agora, você, dentro do nível superior, né, antes você tinha a categoria universitária dividida em duas carreiras. A carreira docente, somente a carreira pesquisadora. Mas agora você vê tudo isso. Então, o professor universitário, além de dar aula, entre muitas aspas, ele tem que preencher relatórios, fazer pesquisas, coordenar grupos de pesquisas e tantas outras. Então, na verdade, a atuação docente universitária passa a ser o último plano. Então, você começa a ver, e fora que, para aumentar e dar essa ideia que o nível superior está acessível a todos, pessoal, a tacada final, claro, eu não estou criticando, não estou falando mal do ensino à distância, pelo contrário, o mecanismo se utiliza do ensino à distância para democratizar o ensino superior, entre muitas aspas, e aí essas pessoas que não têm quaisquer perspectivas ou quaisquer aptidões mínimas para estar no nível superior, agora tem essa possibilidade e porca de fazer um nível superior. Claro que aí você tem o seguinte, né, dentro do
capítulo 2, que é o Rumo ao Controle Global. E é aquele livro que eu indiquei aqui. Olha só. Né? Vamos lá? Olha que interessante. Vocês estão vendo aqui comigo, né? Que é esse livro aqui, ó. Como as corporações globais querem usar as escolas, né? Para moldar o homem para o mercado. Então, isso daqui, meu caro aluno, minha cara aluna, presente aqui no Direto aos Fatos, nós estamos olhando, né, a anatomia de uma coisa que é interessante, que, como consequência, os estudantes universitários tornam-se verdadeiras massas flácidas e extremamente moldáveis. Lembra da metáfora da massinha que eu dei do cartãozinho? Porque eles não têm, o estudante universitário não tem mais capacidade de pensar por si só. Para vocês terem uma ideia, né? Há uma disciplina dentro, isso é fato, acho que melhorou aqui para vocês. Há uma disciplina dentro da Universidade Federal Fluminense, né? No curso de comunicação social, que é ligado ao seguinte eixo: jornalismo e revolução. Preciso explicar mais alguma coisa? Será que Gramsci tinha razão? Não tomemos os sindicatos. Não tomemos mais os sindicatos. Tomemos agora as escolas e os jornais. Porque quando você detém o meio, lembra lá? O meio educacional, o meio cultural e o meio econômico, segundo o pensamento de Marx, você tem tudo na mão. Lenin fala isso. Leia lá no marxismo.com, né, marxismo.com. Stalin fala isso. Trotsky fala isso, de uma forma até mais depurada, mais científica, aproveitando os conceitos, claro, depurando, estudando os conceitos de Marx ante a sociedade. Né? E dentro do capítulo 5, ao pretender o resgate da tradição, o que é o capítulo 5, pessoal? É a literatura e a educação liberal. A literatura e a conquista do desconhecido, é o que nós estamos fazendo aqui, tá? A literatura, a base da educação e da cultura, a visão de Olavo de Carvalho, que é a visão que nós estamos colocando aqui. A literatura na universidade, além da universidade, a educação liberal e a leitura dos clássicos. Entenda-se, porque, principalmente aqui, quando você quer ter uma educação emancipadora e liberal, leia os clássicos, porque ali você começa a entender o homem, a gênese humana. Por que vocês acham que nós aqui estamos trabalhando a literatura clássica do Brasil? Machado de Assis, Manuel Antônio de Almeida, Bernardo de Guimarães, esse resgate, porque é aí que você entende as vísceras do pensamento humano brasileiro. E ela te faz pensar para além da literatura, ela te faz pensar como um todo, né? Então, o professor Fausto traz de volta, olha que interessante, a educação liberal e a literatura. Educação liberal, embasada nas 7 artes liberais. Emancipa o homem da ignorância e fornece a ferramenta linguística, lógica e artística, que são os 3 tripés básicos das 7 artes liberais. A lógica, pensamento científico. As artes, literatura, pintura, escultura, a música, e a linguística, entender? Discurso, a língua, oratória. E as 3 estão intrinsecamente ligadas, né? Ou seja, para tornar você, de fato, homem, ser humano autônomo, capaz de pensar por si só, não ser massa de manobra. Então, a compartimentalização da escola, ela não é despretensiosa, ela é intencional. Para isso, para cada vez mais você ter esse ensino tecnocrático, e não é emancipador, como Paulo Freire fala. Não é. Não é. Tem até uma brincadeira que fala, né, que se um monge do século XVIII chegar no Brasil, ele vai ver a mesma escola. Mas é uma escola que ele estudou assim, extremamente esfacelada, né? Com suas virtudes. A literatura, pois ela não é só a base da educação liberal, mas é também a base da humanidade. Não preciso dizer mais nada, né?
Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a minha ideia, né, de trazer, e o conceito de trazer esse livro, para que você entenda como que está, como era, como está, e talvez, se você não acordar, como será esse mutante, né, disforme chamado educação no Brasil. Tanto que eu, em 2018, até mandei para a Camila, né, um link, falando de um artigo que a Bloomberg colocou. Até que ponto vale você ter um nível superior? Uma educação caríssima e que pode te trazer pouco ou nenhum resultado. Não estou fazendo aqui uma cruzada contra a escola, contra a universidade. Não, pelo contrário. Eu estou te alertando o quadro que você tem e como você pode estudar e como você pode melhorar esse quadro, começando pela educação do seu filho na sua casa. Eu estou colocando para você aqui material, recurso para você chamar a responsabilidade para si, você que é pai, você que é mãe, você que é professor, que tem filho, ou se você não tem filho, você se preocupa com a educação do seu sobrinho, do filho do seu vizinho, da filha do seu vizinho, tá? Estou dando recursos para você pensar, olhar e falar assim, não, eu posso melhorar a partir da minha casa. Tá? Então, isso daqui é um alerta para você, pai, alerta para você, mãe. E para você também, professor, que me acompanha aqui. Quaisquer dúvidas, contatos nas minhas redes sociais, contatos na rede social da Camila Abdo também, né? E siga-nos lá nas redes sociais. Muito obrigado, pessoal. Ô, Léo, uma dúvida aqui, como mãe, né? Vamos imaginar que a gente pegue algo no celular do filho e esse fato aconteceu durante a aula. Como os pais podem proceder quando a escola se torna omissa? Quando a escola se torna omissa, é o seguinte, o filho é de quem? É da escola? Não, é seu. Existe lei na questão do celular, a não ser que seja um projeto pedagógico. Mas aí o professor ele está supervisionando. Claro, o professor, ele não tem como ficar olhando 40 marmanjos. Mas, se acontece algo extraordinário, o professor toma um celular, né, um aparelho, pode ser um tablet, pode ser um celular, qualquer coisa, que não está inserido dentro do projeto ali da aula dele, do andamento da aula, e se a escola se omitir, a culpada é a escola, é a instituição. E você, pai, você tem que cobrar a escola sim. Tem que cobrar o diretor e o coordenador, porque o professor, ele deu o primeiro passo. Levou para a coordenação, levou para a direção. Falou, olha, os alunos estão dispersos, estão só em redes sociais, não estão prestando atenção. Se a escola não faz nada, enquanto instituição, quem é a autoridade máxima dentro da escola? É o diretor da escola. Ou, se tem várias unidades, tem um diretor ali, né, um diretor geral, mas tem os coordenadores de unidades que atuam, né, como vice-diretores, eles têm que tomar atitude sim. E pai, não tenha medo. Se for o caso, processa o diretor, processa o coordenador, processa a instituição, não tenha medo. Não podemos ter medo de uma instituição, tá? A instituição escola existe porque você é obrigado a colocar o seu filho. Mas ela não é isenta das legalidades, ou seja, não é isenta de leis. Tanto escola municipal, estadual ou particular. Não é isenta de lei. Deu bochicho? Vai lá, conversa. E deixa registrado em ata. Acontecer reincidência em cima da escola. Mas não em cima do professor. Não em cima do professor. Em cima da instituição. Né? E quem é a autoridade? Quem são as autoridades dentro da instituição? Coordenador, diretor. Vai em cima, faça boletim de ocorrência, chame os órgãos competentes, porque toda escola é vinculada a um órgão dentro de secretarias ou diretorias de ensino, né? Secretaria de Educação ou diretoria de ensino. Não faça parte da turma do deixadiço. Não estou falando aqui para você ir lá 24 horas encher o saco da direção da escola. Mas seja atento.
Olhe o caderno do seu filho, olhe o material didático do seu filho, olhe o aparelho celular do seu filho. Seu filho não é uma pessoa independente, ele não é maior de idade, porque ele é, perante a lei, até os 12 anos, inimputável. Dos 12 aos 17, semi-inimputável. Então, você tem, até os 12 anos, responsabilidade de tutoria integral. E você, pai, responde, tá? Responde civil e criminalmente. Sabia? Não. Vai procurar. Dos 12 aos 17, você responde parcialmente. Entendeu? Inclusive, se você é omisso, pai, omissa, mãe, um alerta aqui para você. Perante a lei, você perde, dependendo da gravidade, você perde até a guarda do seu filho ou da sua filha. Ah, professor, o senhor está exagerando? Não, procura aí, ó, casos aí na internet. Dá um Google aí, você procura casos na internet. E se eu estiver falando besteira, pergunta aí para um delegado, pergunta para um advogado, fica à vontade, tá bom? É só um alerta que eu dou a vocês aí, um alerta real, tá? Léo, muito obrigada. Pessoal, as redes sociais do professor estão aqui na caixa de informações. Léo, você quer falar dos cursos que você está dando pessoal, terça? Eu sou professor aqui do Terça Livre Escola, dou aula lá nos cursos de gramática, leitura e interpretação de texto, redação e técnicas de ensino e guia prático de estudo, né? Então, corre lá, faça a inscrição lá, Terça Livre Cursos, tá bom, gente? É uma plataforma, uma Netflix de curso, é baratinho para você entrar. Você olhará lá a riqueza de materiais que tem, não somente o meu, mas outras 20 disciplinas, vocês adorarão o curso. Pessoal, mais um alerta. Ó, isso aqui, tá? Deixa eu só pegar aqui para vocês. Um exemplo. Isso aqui é um método de ensino. Não é porque é um método de ensino escrito por um professor, vamos falar, que tem anos de experiência de sala de aula, que você não deve olhar, tá? Apostilas, principalmente você que é pai, que tem filho em escola particular, veja o conteúdo das apostilas do seu filho. Você que é pai, que tem o teu filho em escolas públicas, estaduais, municipais, você tem o direito e o dever de pedir o material para olhar na sua escola. E, em época aí que está agora no sistema EAD, assista às aulas com o teu filho. Porque tem muitos ditos professores aí que estão se valendo da audiência cativa do seu filho, que muitas vezes é uma ameba, não pensa por si só. Eles estão usando para doutrinar o seu filho. Preste muita atenção nisso daí. E não é caso isolado. São inúmeros casos aí que estão acontecendo. Inclusive, a Camila, em uma transmissão aí no Direto aos Fatos, né, no Divas da Opressão, a professora Paula Marisa falou isso de forma contundente. Preste muita atenção nisso, pessoal. Muito obrigado, gente. Léo, vou até contar uma experiência. Agora, antes eu deixava a minha filha mais velha fazer aula no quarto. Agora eu não deixo mais. Eu botei aqui do meu lado, né? Mexi toda aqui no meu cantinho de trabalho e botei ela aqui numa mesinha do meu lado. E uma aula, o professor, né, com tanta possibilidade ali de artes, mandou pegar uma cruz e fazer um mosaico. E eu falei que não. Falei, não, dá outra coisa para ela fazer. A Santa Cruz não pode virar brincadeira, né? Porque é assim que começa. Começa fazendo mosaico na cruz, depois começa pintando em cores diferentes, e dali a pouco tá quebrando, tá defenestrando, né? E aí eu falei que não. Ele falou, mas é sobre o período bizantino. Eu fiz, tem outras imagens para o senhor colocar para falar do período, do que mandar eles estilizarem uma cruz. Tanto que no período... Ó, um alerta aqui. Né? Um alerta assim, né? Uma curiosidade. No período bizantino, toda a iconografia era feita por mosaico? Era. A única as 3 únicas peças que não eram construídas por mosaico, ou seja, eram construídas assim, era um molde completo, era a representação da Trindade
né? Aliás, as quatro únicas peças. A representação da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A representação do nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos. E, no caso aí, quando eu falo a representação do nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos, é toda a questão do Evangelho, tá? Vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. E a cruz era desenhado ou era moldado de peça única. Quero deixar bem claro, manifestação artística é a visão do artista ante a sua realidade. Não a deturpação da realidade. Eu, Leônidas, eu já vi inúmeras representações artísticas da criação, da vida de Jesus Cristo, nascimento, vida, obra, paixão, morte e ressurreição, representadas de inúmeras formas, desde bonequinho, tá? Bonequinho que a gente compra aí em loja, até em anime e mangá, já vi. Porém, esses artistas jamais desrespeitaram a essência. Prestaram atenção no que eu falei do pensamento revolucionário? O pensamento revolucionário, ele deturpa tudo aquilo que é a base de uma sociedade. Para quê? Para que não haja a perspectiva nenhuma moral, ética, filosófica, individual e social, para que você molde o pensamento ao contento daquilo que quer. Então, preste atenção, gente. Preste atenção nisso. Na verdade, isso daqui, mais uma vez eu digo, é um alerta para todos aqueles, não só pais, mas todos aqueles que estão vendo que vamos falar, o água abaixo mesmo, caminhando água abaixo para um esgoto daquilo que nos é caro, que é a educação. Gente, nós estamos aqui, olha, fora de brincadeira, eu me atrevo a dizer que nós temos hoje, pelo menos, 2, 3 gerações de analfabetos funcionais. É triste, vocês estão escutando isso de um professor. Então, eu me aposentarei com 60, 70 anos, eu ainda verei esse estrago. Talvez, quem sabe, a minha filha, o filho da Camila, que hoje nós tem ali 2 a 4 aninhos, talvez eles verão uma nova perspectiva dentro da educação. Educação formal, estou falando. Então, percebe-se que, ao meu ver, a única saída seria o homeschooling, ou a educação, ou você dá liberdade para a escola. Mas não, eles não querem. Esqueci de falar também no documento, a base comum curricular. Por que essa base comum curricular? Dá uma olhada nesse documento. Porque se você trata a educação de forma liberal, ou seja, pautada no indivíduo, não há manipulação. Agora, quando você pauta o indivíduo na educação como massa, é fácil manipular. Olha o exemplo aí que a Camila deu. Não somente na arte bizantina, na arte renascentista, na arte barroca também, se respeita, até na arte moderna. Eu falo a arte moderna ali, 1920 até 1950. Se respeita a essência da sociedade brasileira, que é a questão da religião. Olha que interessante, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Ariano Suassuna. Ariano Suassuna era ateu, mas ele falava que ele nunca ousaria importunar a religião do povo, porque a religião é algo que molda a essência da sociedade. Um ateu falando isso. Um ateu, tá? Léo, e o professor ficou... Você precisa ver a cara dele na webcam. Viu, mas você não está pagando? Eu falei, professor... Você não está pagando escola? Você não é mãe? Está em dia. Né? Então, aí cadê os outros pais para pegar junto com você, chegar lá na escola e falar, vem aqui, olha essa palhaçada aqui. Por quê? Não quer comprar brinco. Tá bom. Mas, né, é um trabalho de formiguinha. Um trabalho de formiguinha. Não, e ele fez uma cara
que eu vou dar, então? Eu fiz assim, não, o resto da sala é problema do resto da sala. Minha filha não vai brincar com a cruz. Dê outra coisa. Isabel, faça um coração, mas você precisa ver, assim, foi um misto de espanto por eu estar aqui do lado ouvindo a aula, com uma raiva de eu ter falado. Pode ter certeza que tinha pais aí vendo. E assim, Camila, tem que tomar atitude, viu? A escola tem que tomar atitude em relação a esse professor. Não, eu já sou a chata da sala. Outro dia, um professor de informática falando da polícia militar, porque a polícia militar mata negros, porque mata criança negra. Eu assim, what the fuck? Ai, eu gravei, deixei falar, gravando aqui, ó. Mandei para a escola, fiz um texto desse tamanho, falei, ou vocês tomem providência, ou o negócio vai ser diferente. Na outra aula, ele falou, quando eu falo de política aqui, é para falar do pensamento crítico. Aí eu interrompi. Aí eu fiz, só que eu estou pagando escola pela tela de informática, não é para ouvir a sua opinião política, professor. Calma ele, nada. Não, mãe, calma. Calma nada. Agora, imagina a seguinte situação, aos que estão nos vendo aqui. Se eu empurrasse goela abaixo os livros do professor Olavo de Carvalho, o livro do Benê Barbosa, e aí? No outro dia, tinha pai lá malhando o Judas do boneco do professor, fazendo voodoo com o meu nome. Agora, senhores, pais, mães que nos assistem, percebe a gravidade? Estou falando merda aqui? Não estou. Tá? Bom, esquece um pouco o jogo do Corinthians e do Palmeiras. Nós temos que educar nossos filhos. Vacinar nossos filhos contra pessoas assim. Tá? Contra pessoas assim. Eu tenho feito meu papel enquanto pai, até enquanto professor. Eu falo aos meus alunos. Tudo aquilo que vocês estranhem, questionem dentro da sala de aula, mas dentro da razão e da lógica. Não é humilhar o professor que está lá na frente. Questione. Porque professor não é Deus. Professor não é infalível. O papel dele é te ensinar. Educar academicamente. Não educar valores. Valores é você aprender dentro da escola, dentro de casa. Eu falo isso na minha sala de aula. Inclusive, pais que torciam o nariz comigo, hoje falam, professor, graças a Deus que o senhor falava isso dentro da sala. Graças a Deus que tem um professor como o senhor. Dá aula, não fica brincando na sala. E pais, não tenham medo, seja em colégio particular ou colégio público, porque quando é público, tá pago do mesmo jeito, sai do teu imposto, então exija que o seu filho tenha uma boa aula, que o professor o respeite, não tenham medo de processar, de bater boca, de ir na Secretaria de Ensino. É a gente lutando que as coisas começam a mudar, certo, Léo? Eu concordo plenamente com isso. Concordo plenamente, porque passou da hora já. Passou da hora, gente. Não podemos mais deixar os nossos filhos, sobrinhos, alunos, né, filhos de conhecidos, nas mãos sujas e diabólicas dessas pessoas. Exatamente. Pessoal, então aí. Aqui, pais, não é porque o teu filho está em um colégio evangélico, um colégio católico, que é garantia que os valores cristãos estão sendo ensinados. Exatamente, Léo. Exatamente. Não confiem tanto assim. Acredite. Experiência própria. Pessoal, então é isso. Fiquem todos com Deus. Que Jesus abençoe a semana de vocês imensamente. Que Jesus pegue na mão de vocês e os ajudem a passar por cada dificuldade. E jamais se esqueçam. Tenham fé. Percam tudo, mas jamais a fé. Amém. Léo, muito obrigada pela aula de hoje. Muito obrigado, gente. Beijos, pessoal. Fiquem com Deus.